Aleluia, louvado ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Esse amor é o amor eterno, o amor inigualável, e você sempre lembre disso. Quando você não se sentir amado, Jesus te ama. As pessoas podem não te amar, mas Ele te ama. Ele fez tudo por você. Antes de estarmos orando para darmos início à palavra, o pastor Roberto até citou ali para mim, justo, faz lembrar lá que esqueci de falar, né? Do batismo. Aqueles que vão se batizar, sábado que vem, às 15 horas, lá na primeira igreja, né, pastor? Batista Independente, na Avenida Guararapes. Então, todos nós, aqueles que puderem estar lá, prestigiando esses irmãos que vão estar se batizando. Então, nesse momento agora, que vamos orar pela palavra, vamos colocar também os candidatos ao batismo, né, para que Deus esteja abençoando e continue a falar com eles. Vamos nos colocar de pé mais um momento, irmãos. Assim circula um pouco do sangue. Né? Bombeia aí. Amado Deus, nosso Pai querido, nós te bendizemos e te louvamos, Senhor, porque não temos bem maior além de ti, Senhor. É o teu Santo Espírito que nos conduz a toda a verdade, Senhor, é o teu Santo Espírito que nos convence do pecado, que nós somos pecadores, miseráveis, sem saída, mas o Senhor nos deu essa graça que é Jesus, e Ele nos aponta para Jesus e nos traz essa redenção, Senhor. Te agradecemos, ó Espírito Santo, porque revelaste a nós que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Louvado seja teu nome. Te bendizemos, Senhor Jesus, que pedimos que o seu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, Senhor. Nos renove, Senhor, para que possamos prosseguir nessa caminhada. Pedimos, Senhor, abençoe, Pai, aqueles que vão se batizar no sábado que vem, Senhor. Que o Senhor continue a falar com eles, Pai, dando a eles a convicção de fé, Senhor Jesus. Dando a eles, Senhor Jesus, o ânimo e a disposição para continuar nessa caminhada, Senhor. Os abençoe, Pai, ricamente, e os seus familiares também possam ser tocados pelo Teu poder, Pai, e que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, e nós já Te bendizemos, Pai, porque cremos que a Tua obra, Senhor, a Tua palavra, a Tua obra, Pai, não é vã e não volta vazia. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir em Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o 11. O tema da mensagem hoje é justificação e seus efeitos na vida do cristão, na vida do crente. Quais são os efeitos da justificação? Eu tirei boa parte dessa pregação, além da palavra de Deus, é lógico, também do livro chamado Glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, amém? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Vamos voltar. 7. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos reconciliação. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Nós consideramos chamamos de cristão todo aquele que professa a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é o cristão, aquele que confia somente em Cristo como mediador, como aquele que pode levá-lo a ele a ter comunhão novamente com Deus. E não somente o que confessa, mas o que anda realmente nessa palavra, procura viver o Evangelho. Esse sim
pode se chamar verdadeiramente de cristão. É o indivíduo que, mediante a fé, ele é justificado. Eu digo aqui e repito aqui, mediante a fé somos justificados. Não somos justificados pelas obras, somos justificados pela fé. Porque por mais que façamos boas coisas, boas obras, não conseguimos alcançar a justiça de Deus. Por mais que venhamos nos achar bons, e às vezes até somos bons em relação a outros, mas em relação a Deus, nós sempre seremos maus. Sempre teremos máculas, sempre seremos injustos, perversos. Eu estava lendo Isaías 59, e é terrível ali o que fala da podridão humana, não é? Ali fala que nós somos mentirosos, caluniadores, que nós até chocamos ovos de cobras. Né? Então, somos maus, a humanidade é perversa. Mas, será que a Bíblia, então, se contradiz quando ela diz que nós somos justos? Porque lá em Romanos 3:10 diz que todos pecaram, né? Ou melhor, que não há nenhum bom, nenhum sequer. Como eu já falei aqui, não há nenhum bom, nenhum sequer. Mas a Bíblia diz que nós podemos ser justos. E quem é justo é bom. Certo? Então, mas a Bíblia não está se contradizendo. Porque todo aquele que crê em Cristo se torna justo. Não pelas suas obras, não pelo aquilo que você faz, mas se torna justo pela obra de Cristo, que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele te diz, você é justo. É como você chegar diante de um juiz e você cometeu as maiores atrocidades, ele olha para você e diz assim, não vejo em ti condenação. Mas como assim não vem em mim condenação? Não vejo, porque alguém pagou por você já. Alguém já pagou o preço da tua condenação. E esse foi Cristo Jesus. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê o Gilson, Ele não vê o pastor Roberto, Ele não vê o Manu, o Emmanuel e assim por diante. Ele não vê. Ele vê Cristo em nós. E por isso Ele pode dizer, Gilson, te considero justo. Pastor Roberto, te considero justo. Todos que estão aqui, que creem em Cristo, te considero justo. Porque é como se, uma vez eu vi um pregador dizendo que quando Deus olha para nós, Ele olha para nós e vê uns pecadores, malditos, dignos de ira. Mas então Ele pega um outro óculos que está ali sobre a mesa e pega esse óculos, e esse óculos está tomado pelo sangue de Jesus, embaçado pelo sangue de Jesus, e quando Ele olha, Ele diz, eu vejo um justo. Eu vejo uma justa. Uma pessoa justa. Então Ele nos considera justos, justificados pelo sangue do Seu Filho. Como foi cantado aqui, né? A pastora cantou, e até veio a calhar. Ele nos amou, com seus braços bem estendidos, Ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos novamente ter essa reconciliação e sermos justificados. E nós sendo justificados, amados irmãos, temos as condições de praticar a justiça. Temos a condição, então, a partir do momento que somos justificados, de praticar, então, boas obras realmente. Obras essas que realmente são boas. Porque muitas vezes nós fazemos boas obras para recebermos um muito obrigado. Muitas vezes nós fazemos boas obras para agradar aqueles que nós amamos. E fazemos até más obras para aqueles que nós odiamos. Né? Mas, a partir do momento que nós somos justificados, então agora as nossas obras realmente podem ser boas, podem ter uma essência boa, de você fazer o bem não para receber um muito obrigado, mas fazer o bem porque você quer agradar o teu Pai que tanto te amou. Quer fazer o bem porque você é um devedor. Eu e você somos devedores dessa graça maravilhosa que nos foi dada através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, nós temos essa possibilidade de nós vivermos os valores do reino, que são a justiça, a verdade, a paz, o amor, trazermos essa realidade para as nossas vidas. Eu gostaria, irmãos, que vocês abrissem em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Se alguém puder colocar aqui, Efésios 2, 10. Está aqui já? Ah, perdão. É que quando eu olhei, foi rápido. Né? Eu olhei e não estava, quando virei para cá já está aqui. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Nós somos obra de Deus, amados irmãos. Você é a criação de Deus. E Deus te criou para que você possa fazer essas boas obras, para que você possa andar como Cristo Jesus andou aqui na terra. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer boas obras. Se só ficarmos somente, digo, eu sou salvo, né? Mas não tenho boas obras, a minha fé é morta. A minha fé tem que produzir algum fruto, e esse fruto são as boas obras. E eu quero, nessa manhã, continuar aqui dizendo que, além de tudo isso, além de Deus nos declarar, então, justos, e nós estarmos, então, agora preparados para fazer essa boa obra, para sermos verdadeiramente sal e luz nesse mundo, para realmente fazermos a diferença, eu quero dizer que existem ainda muito mais coisas a respeito dessa reconciliação que Deus nos deu através de Cristo Jesus. E a primeira delas mesmo é a parte da reconciliação, né? No versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus através de Jesus Cristo. A paz é algo que todos almejam. Você pergunta para uma pessoa o que ela quer, às vezes, quando ela não sabe o que pedir, além de sabedoria, às vezes ela pede paz. Porque a paz é algo que todos desejam, não é? Paz é algo que a humanidade anseia. Paz é o que os povos buscam, apesar de outros aí buscarem a guerra por ganância, né? Por maldade, mas a paz é algo que o homem anseia, que o homem deseja, e nós podemos refletir a respeito dos benefícios de ter paz. Por isso que muitas vezes a pessoa quer ter paz, porque a paz é benéfica, né? Lá em Filipenses fala, capítulo 4, versículo 7, fala dessa paz, mas não é essa paz que o mundo dá, é a paz que Cristo nos dá, a paz que excede o entendimento. Como assim? É uma paz que vai além daquilo que você pensa, que você imagina. É uma paz que o mundo pode estar caindo ao teu derredor, mas você está em paz. Não que você esteja alienado, né? Mas você tem paz. E você pode levar a paz, além disso, ter paz, você pode levar a paz. E a paz, segundo alguns autores, ela envolve várias áreas da vida, entre elas a saúde, o intelecto, a parte socioafetiva, profissional, espiritual e financeira. Eu digo que envolve realmente todas essas áreas e muito mais ainda. Porque a paz de Deus, ela é a paz completa. Como já foi falado aqui, é uma paz que excede o entendimento racional humano. É a paz em Jesus Cristo. Amém? Então, isso é algo que a justificação nos traz. No versículo 10 e 11, aqui mesmo de Romanos capítulo 5, diz assim: pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos o quê? A reconciliação. Amados e queridos irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos contrários a tudo aquilo que Deus estabeleceu. Nós destruímos a natureza e nos destruímos. Destruímos o nosso próximo, desde lá do Jardim do Éden. E o homem muitas vezes busca estar bem sem Deus, longe de Deus. Quando estavam lá construindo aquela torre de Babel, o homem queria ser o tal, chegar a Deus através da sua obra, dos seus intentos, da sua engenharia. O homem sempre quis deixar Deus. Eu consigo, Deus, me virar sozinho. Existe até a batalha entre a ciência e a fé, que um tempo atrás aí muito se tentou tirar Deus do foco. Agora é ciência. A ciência é quem manda. Nas faculdades muito se faz isso. Tenta se colocar Deus de lado. Você fala de Deus? Não. Deus não. Não venha falar de Bíblia aqui, vamos falar de outros autores. Outros autores são mais, né? Quando na verdade a sabedoria humana diante de Deus de nada vale. É loucura para Deus. Então, nós vemos que Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo. Podemos chamar agora Deus de nosso Pai, de nosso melhor amigo, de nosso amado.
através da justificação dada pelo seu Filho Jesus Cristo. Nós fomos reconciliados, amados irmãos. E nós recebemos, então, um ministério, que é um serviço. É um cargo de embaixador. Eu e você, todos nós aqui somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Através de nós, dessa bênção maravilhosa que é nós sermos justificados por eles, nós somos embaixadores. E pense na responsabilidade de um embaixador. Qual é? Ele é um mediador, ele é um representante do reino de Deus aqui na terra. Você é um representante dos interesses de Deus aqui na terra. De levar o reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus. Na sua casa, em primeiro lugar. Homens, vocês são sacerdotes do lar. E isso é uma responsabilidade muito grande. Sermos sacerdotes do lar. Sacerdote é aquele que faz o sacrifício, que ensina, que intercede, que se coloca na frente, que protege. Então, amados irmãos, nós somos embaixadores. Você é um promotor do reino de Deus aqui na terra. Já pensou nisso? Você é um promotor de Deus aqui na terra. Do reino de Deus aqui na terra. Então, você, aonde você for, aonde você estiver, você é um embaixador. Você leva a luz de Cristo. Ou pelo menos deve levar, né? Por isso que nós temos que nos vigiar, amados irmãos, o tempo inteiro. E pedir que o Espírito Santo nos vigie, nos sonde, nos oriente, nos dirija, para que nós não venhamos dar mau testemunho onde nós formos. Para que nós não venhamos agir envergonhando o Evangelho de Cristo, mas que verdadeiramente nós tenhamos as credenciais de embaixadores de Cristo. Porque muitas pessoas têm se afastado da igreja, muitas pessoas têm se afastado do Evangelho, devido ao mau exemplo dos cristãos, ou que se chamam cristãos. Gandhi mesmo falou, né, que ele admirava muito a Cristo, mas ele não tinha muito apreço pelos chamados cristãos, né? Porque ele não via esses cristãos realmente andando como Cristo andou, amando como Cristo amou, agindo como Cristo agiu. Misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós não agimos como Cristo agiu, não é? E nós nos intitulamos cristãos, evangélicos. Né? Então precisamos, Espírito Santo, passa óleo de peroba na nossa cara, para que venhamos ter vergonha muitas vezes das atitudes que nós temos tido. E quando eu falo aqui para vocês, eu estou falando para mim também, irmãos, porque eu também não sou perfeito. Mas estamos buscando a perfeição, amém? Estamos buscando em Cristo Jesus para que um dia nós estejamos com Ele, amém? É pela sua graça, é pela sua misericórdia. E se nós erramos, vamos procurar acertar. Se nós defraudamos alguém, como disse lá Zaqueu, minha esposa Zaqueu. Como disse Zaqueu, que quando está aqui em cima às vezes dá uns brancos, né? Como disse Zaqueu, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Né? Então nós temos que restituir aqueles que nós defraudamos e acertar as coisas. Mas além dessa reconciliação maravilhosa, que isso já é tremendo de nós podermos ter acesso a Deus e chamá-lo de Pai, orarmos a Ele, clamarmos por Ele e chamarmos Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos dá essa autoridade no nome dEle para nós impormos as mãos sobre as pessoas, elas serem curadas segundo a vontade de Deus, orarmos e as situações, as nuvens escuras se dissiparem em nome de Jesus. Deus nos deu essa autoridade através dessa reconciliação. Ele também nos dá a esperança da glória, amados irmãos. Nós estávamos afastados de Deus e não tínhamos essa esperança de glória. O pecado nos afastou de Deus, nos deixou longe de Deus, né? E a justificação agora aproxima novamente a nossa vida dessa glória de Deus, dessa presença maravilhosa de Deus. Agora nós temos essa presença.
E ainda, além disso, meus amados irmãos, temos uma esperança na glória eterna. Não somente em presenciarmos, sentirmos e vermos a glória de Deus aqui na igreja, ou quando nós estamos em casa, no nosso quarto, orando, e Deus se manifesta, isso é a glória de Deus, sim, mas nós temos ainda a glória de Deus eterna, que um dia nós estaremos com Ele lá, e aí nós veremos as maravilhas de Deus, as mansões celestes, que estão prometidas a todos nós. Quando eu cheguei aqui na igreja, hoje eu olhei ali, a calçada parecia que estava reluzindo, né? O irmão Alexandre, acho que, não sei se mais alguém ajudou, mas o irmão Alexandre estava ali, estava um trinque, né? E aí ele falou, mas lá no céu, né? Lá na rua São de Ouro, né? Então, já estamos nos preparando para nós darmos uma polida no ouro lá, né? Então, isso é maravilhoso, o que está preparado para nós. Você já imaginou o que está preparado para você? Quão maravilhoso será um dia estar lá na glória de Deus? Quão maravilhoso é um dia adentrar o reino de Deus e ser chamado bendito do meu Pai, entrai, tem por herança, né, as moradas eternas. Isso será maravilhoso. Porque se nós, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se nós esperarmos as coisas boas somente nessa vida, nós somos homens miseráveis. Se você espera somente nessa vida, se você pede somente por essa vida, que você quer apenas usufruir nessa vida, você é um miserável. Nós não podemos esperar somente as coisas nessa vida, meus amados irmãos. Não podemos trabalhar somente pelas coisas dessa vida, mas nós temos que trabalhar pelas coisas eternas, pelaquilo que realmente dura e durará para todo sempre. Onde a traça e a ferrugem não consomem, porque onde está a riqueza do homem, ali está o seu coração. Se nós tivermos as nossas riquezas nessa terra, nos bens dessa vida, nosso coração muitas vezes pode estar enraizado nessas coisas. Não digo aqui que é errado você ter boas coisas. Não é errado você ser rico. Mas o problema é nós termos o nosso coração enraizado nessas coisas. Amar as riquezas acima de Deus. O jovem rico, quando chegou diante de Jesus, ele falou que cumpria todos os mandamentos. E ele achava que realmente cumpria. Mas quando falou, venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me, aí o calo apertou. Por quê? Porque ele amava muito mais as riquezas. Muito mais as riquezas. E, portanto, por amar muito mais as riquezas, ele desobedeceu a todos os outros mandamentos, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E, portanto, se ele já tropeçou já no primeiro mandamento, ele já tropeçou em todos os outros. Então, não era nenhum cumpridor como ele pensava que assim era. Irmãos, além disso tudo, dessa maravilha que nós temos de sermos reconciliados com Deus, de nós termos essa esperança maravilhosa da glória, nós vamos ter alegria na tribulação. Está ficando maluco, Gilson? Alegria na tribulação? Como assim? Alegria quando a coisa está apertada? Como assim? Alegria quando eu estou encurralado? Quando parece que nada está dando certo? Como assim? Você está doido? Está bilolado? Tem uns dizer aí na internet, né? Está pichuluco? Você está doido? Sim, amados irmãos, nós vamos ter alegria, porque nós somos justos. E o justo procura justiça, e quando ele procura justiça, ele vai ser afrontado. Quando você quiser as coisas certas, você vai ser afrontado. Você vai andar na contramão. Você não vai ser amado, você vai ser muitas vezes odiado. Quando aquele colega de classe pede cola e você não passa. Quando aquele cara pede para você dar um jeitinho e você não dá. Quando você bate o carro e tem que deixar um bilhete lá para depois pagar. Porque se fosse o outro, nem deixava bilhete. Que se vire, né? Se ele me achar, me achou, né? Mas quando você é justo, você vai ter que passar por essa tribulação de pagar o carro do cara. Não é? Eu já passei por isso. E também já, graças a Deus, uma vez bateram em mim e deixaram um bilhetinho lá. Aleluia. Talvez seja um cristão verdadeiro, né? Então, a tribulação, irmãos, ela vem e nós podemos, quando nós somos justos, nós podemos nos alegrar na tribulação. Por quê?
Por que nós podemos alegrar nessa questão contraditória? Porque entendemos que há um propósito na tribulação. Muitas vezes as tribulações acontecem porque nós procuramos coisas erradas e nós entramos na tribulação. Mas muitas vezes também é porque Deus permite essa tribulação. E também quando nós fazemos a coisa errada e acontece a tribulação, é porque Deus está permitindo. Vai, filho, burro, vai lá, aprenda agora. Agora você aprende. Se você não aprender, você vai fazer de volta a prova. Vai ficar, na minha época tinha a recuperação terapêutica, né? E terapêutica não tinha nada, né? Era horror. Mas então, nós conseguimos entender que a tribulação vai produzir em nós crescimento, vai produzir em nós maturidade. E se nós lermos aqui para o texto de Romanos capítulo 5, nós vamos ver aqui algumas coisas que essa tribulação vai produzir. E ela diz assim, vamos ver aqui, no final do versículo 3 diz assim, ou melhor, vamos ler o 3 inteiro. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, aleluia, está doendo, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Foi um assunto que o Manu trouxe aqui para os jovens, né? Perseverar. E aí foi um embate legal, assim, que durou quase 2 horas, né? Mas foi uma bênção. O Manu e a Priscila trouxeram essa questão de perseverar. A Priscila trouxe a questão psicológica e o Manu trouxe a questão já mais bíblica, né? E a perseverança é algo necessário. Então, nas tribulações, quando nós somos justificados, nós não desistimos, nós perseveramos, nós continuamos, porque sabemos que em Cristo Jesus nós teremos vitória. E essa perseverança, meus amados irmãos, ela vai produzir algo. E ela vai produzir o quê? Experiência. Ela vai produzir experiência. Quando você está na tribulação, você persevera em Cristo Jesus, você vai ter ali uma situação, você vai passar por ela, e quando você passar por ela, você diz, puxa, tive uma experiência. Tive uma experiência que nosso Deus é poderoso nas batalhas. Tive uma experiência que Deus pode curar uma enfermidade. Tive uma experiência que Deus pode restituir um emprego. Tive uma experiência que Deus pode suprir as minhas necessidades. Experiências. E experiências também com a presença dEle naquela tribulação. Às vezes naquele leito de enfermidade. E a experiência, meus amados irmãos, como foi falado aqui, precisa ter a perseverança antes para que você possa ter experiência. E, portanto, eu quero trazer aqui para a igreja, para o contexto do culto, realmente. A Bíblia fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o teu coração. A Bíblia não fala assim, quando você sentar no banco da igreja, você ficar olhando para a cara do irmão, ou no celular, ou pensando lá no almoço que você vai ter, você vai me achar. Não. Ele diz, quando você sentar no banco da igreja, ou quando você estiver de pé na igreja, buscar-me-eis. Então, quando nós entramos aqui na igreja, nós temos que buscar a Deus. Não importa quem está pregando, quem está cantando, eu estou aqui para buscar a Deus. E aí, então, eu perseverando nessa busca, nessa questão, Deus vai se manifestar na minha vida. Buscar-me-eis e me achareis, então eu acharei a Ele e eu presenciarei a glória de Deus em minha vida. Como eu quero ter a presença de Deus se eu não abro nem minha boca? Como eu quero ver a presença de Deus se eu não levanto nem as minhas mãos para adorar e para cantar? Não que também, às vezes, você não possa, o que interessa é o teu coração, né? Porque muitas vezes o cara está levantando a mão lá, mas está pensando no macarrão do domingo. Eu tenho que realmente buscar de todo o coração. O meu coração, a minha mente, a minha alma, o meu ser, toda a minha vida tem que estar aqui na presença de Deus. Não está apenas de corpo presente, por isso que não há uma missa de corpo presente. É um culto de louvor a Deus e ao Deus vivo, de pessoas vivas e não mortas, e não de corpo presente. Então, buscar-me-eis e me achareis. Então, amados, nós nas tribulações vamos amar e glorificar a Deus, porque Deus está agindo. A experiência vai produzir a esperança. A experiência vai produzir a esperança. Como assim? Eu percebi que naquela experiência, Deus pode. Então, na próxima luta, eu vou ter esperança, porque eu já vi que naquela outra vez, Deus pode. Terapia cognitivo comportamental, né?
A pessoa percebe que aquilo dá certo, vamos continuar, né? Vamos buscar Deus. Quando você tiver experiência com Deus, você vai ter testemunhos para contar. Por isso a tribulação, nós temos que dizer, aleluia, vou ter mais uma experiência, vou ter mais um testemunho para contar, vou ter mais força para ajudar aquele que está passando, às vezes, pela mesma dificuldade que eu estou passando. Puxa, irmão, eu já passei pelo desemprego. Puxa, irmão, eu já tive câncer. Puxa, irmão. Mas Deus me livrou de todas essas. E você pode, então, fortalecer aquela pessoa que está passando por uma tribulação. Amada irmã, você que chegou aqui agora nessa manhã aqui, ó, quero dizer para você que Jesus te ama e Ele conhece as tuas lutas e as tuas tribulações. Ele vai agir com grande poder e glória na tua vida, amém? Em nome de Jesus. Então, a experiência, ela nos dá esperança. Eu já passei por isso e eu vou vencer. Nós entendemos, então, quando nós passamos pelas tribulações, nós entendemos, então, que o que importa nas batalhas é o resultado. O resultado que nós temos, o que produz, que é o crescimento para nossas vidas. Como é que eu vou passar na prova se eu não faço a prova? Eu tenho que passar pela prova. Como até esses dias eu falei aqui, tem irmãos que pedem paciência. Cuidado. Pede paciência, Deus vai colocar em situações para você exercitar paciência. Deus não vai derramar assim paciência na tua cabeça, ó, te dou uma dose de paciência, não. Ele vai dar condições para que você, naquela situação que muita gente vem, para que você tenha paciência, aleluia, glória a Deus. Pede amor, Deus vai te dar situações de pessoas que vão te odiar e você vai ter que exercitar o amor, que é amar os teus inimigos. Pede sabedoria, Deus vai te dar situações, assim como deu essa situação para Salomão, quando chegou aquela mulher com aquelas duas crianças ali, duas mulheres com uma criança, e uma estava dizendo que esse é meu filho, a outra, não, é meu. Aí ele teve que exercitar a sabedoria. Então pega uma espada, vamos dividir a criança no meio, né? E a verdadeira mãe disse, não faça isso. A outra disse, pode dividir, eu quero um pedaço. Me dá o acém, me dá o lombinho, né? Não. A verdadeira. E ali então ele exercitou. Imagine a situação, chega uma mulher para você na tua frente assim, duas mulheres brigando, que é uma doida, com uma criança, e diz, agora eu quero que você decida de quem vai ser a criança, quem vai ser o filho, a mãe dessa criança. Pediu sabedoria, Salomão? Exercite agora a sabedoria. Não sei nem porque eu falei isso, mas estamos lá. Aleluia. Então, é nessas situações que nós vamos ter crescimento. Para encerrar aqui, amados. Quando nós somos justificados, tem algo que testifica em nós, que é o Espírito Santo. Nós vamos ter certeza do amor de Deus por nós. Certeza que Deus te ama. Você tem certeza que Deus te ama? Amém, aleluia. Então você já é um justificado. Certeza que Deus nos ama, porque isso é uma dúvida de muitas pessoas. Quando acontece tudo errado, você diz, pô Deus, o Senhor me ama mesmo? Quando nada está dando certo. Deus, o Senhor me ama. Quando eu vou lá fazer uma prova no concurso, não passo. Pô Deus, o cara lá passou, o cara é um ímpio, e ele passou. O Senhor não me ama. Não, é uma certeza que nos dá no nosso coração, Deus nos ama. Por que nós podemos ter essa certeza que Deus nos ama? O apóstolo Paulo diz, que a nossa justificação exigiu que um justo morresse pelos ímpios, que foi Jesus Cristo. Morreu por você. Morreu porque Ele te ama, não porque Ele acha você bonitinho. Morreu pelos injustos. A maior prova do amor de Deus que Ele nos deu foi que Ele deu o seu único filho, como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, porque Deus nos amou de tal maneira, de uma maneira extraordinária, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ama. Por isso Cristo veio. Por isso Cristo esteve aqui nessa terra, se fez homem, passou pelas tentações sem pecar, sofreu açoites, injúrias, difamações, foi esbofeteado, recebeu cusparada na cara, teve suas mãos e pés transfixados por pregos,
seu lado foi perfurado, foi injuriado, blasfemado, foi contado entre os pecadores, morreu, porque te amou, e porque te ama, e sempre continuará te amando por um amor incondicional, independente de quem nós fomos, Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. Então, portanto, quando você pensar que você não é amado, lembre-se, Jesus morreu por você, Ele te ama. Você é muito precioso. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo todo. Quando você achar que não vale nada, quando as pessoas chegarem e falar para você que você não vale nada, lembre-se disso. Você tem um alto preço, alto valor, muito valor. Então, como é bom ter essa certeza que Deus nos ama, né? Salvos, além disso, quero também colocar mais uma parte aqui, que é essa certeza do amor de Deus, mas tem mais uma coisa que Deus nos dá por nós sermos justificados. Leia o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 9. Que fala aqui: logo, muito mais agora que nós somos justificados, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Salvos do quê? Da ira. Meus queridos, a ira de Deus virá sobre a terra. Como o pastor Roberto falou aqui, guerras virão, a fome virá, as crises econômicas virão, as pestes virão. A ira de Deus virá sobre a terra. Deus praticará a justiça. E essa justiça vai recair sobre os ímpios. Mas nós, amados irmãos, em nome de Jesus, sendo justificados por Cristo, seremos livres da ira de Deus. Assim como o povo que estava lá no Egito, quando as pragas caíam sobre o Egito, as pragas caíam sobre os egípcios, e o povo de Israel estava lá no Egito, mas o povo não padecia sobre aquelas pragas, porque a ira de Deus caía somente sobre os ímpios. As úlceras vinham sobre os egípcios, e os judeus com a sua pele de creme nívea. Quem não conhece creme nívea? Alguns não conhecem. Vinha um monte de rã, mosca, e os judeus lá na boa, lá na lagoa, sem rã, sem jacaré, sem nada. Vinha escuridão, e na casa do judeu tinha a luz da Copel. Então, quer dizer, a ira de Deus vem sobre os ímpios, virá sobre os ímpios. É lógico que será muito triste isso. Por isso, amados e queridos irmãos, clame a Jesus, busque a Ele, enquanto é tempo. Seja lavado e remido no sangue dEle. Entregue a sua vida de todo o teu coração a Ele e creia. É Ele que justifica a tua vida, é Ele que vai te livrar da ira vindoura. É Ele que te coroará com glória. Então, a conclusão: somos justificados, amém? Você foi declarado justo. Vivamos como justos, então, praticando o quê? A justiça, tendo fome e sede de justiça, e desfrutando dos efeitos da justificação. Nossa reconciliação com Deus, essa justificação maravilhosa. Vivamos com o coração cheio do quê? De esperança, na eternidade, nos alegrando por aquilo que as tribulações produzem em nós, com plena certeza do amor de Deus. Amém? Então, queridos, creia, você é um justificado. Se porventura uma hora o inimigo pegar e apontar o seu dedo sujo na cara e dizer: você é um pecador, você diz: realmente eu sou um pecador, só que essa notícia já é velha. Eu fui pecador e agora eu sou um justificado, porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de algumas injustiças. Não, de todas as injustiças. Não há pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus pode nos perdoar, amados irmãos.
Deus pode nos limpar, nos purificar. E sim, quando nós andarmos em Cristo Jesus, todos os dias da nossa vida, nós seremos mais que vencedores. Amém? Seja abençoado, meu querido. E quando você entrar nessa igreja aqui, você fala assim, eu não vim para mais um culto. Eu não vim aqui porque o pastor Pedroso pediu. Eu não vim aqui só para bater ponto. Eu não vim aqui só porque eu estou na escala do louvor. Eu não vim aqui porque eu estou na escala da não sei o quê. Eu vim aqui porque eu quero buscar a Deus de todo o meu coração. Eu vim aqui porque eu quero ter experiências com Deus. Eu vim aqui porque eu quero perseverar na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.